Bora, Fel, pra coletiva do Dorival, classificado pra final. E ele fez um forte desabafo agora nessa coletiva. Tá muito bom esse vídeo, esse corte. Mano, conseguimos. Que final de ano, hein? Que final de ano pro Coringão. Se Deus quiser, vamos ser campeões da Copa do Brasil, cara, pra coroar com chave de ouro. O melhor time paulista do ano. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Claro que é sempre muito difícil para um treinador dizer como está a pressão externa a ele. É sempre muito difícil ele classificar o que acontece fora do CT, mas é fato que ela existe. O que eu queria entender, Dorival, na sua visão enquanto treinador, como você enxerga a pressão sofrida, não no seu caso, mas do Fabinho Soldado, o executivo de futebol do clube, e qual a importância dele na participação do Corinthians em chegar em uma final de Copa do Brasil? Obrigado. Legal você puxar esse assunto logo no início, porque eu vejo o Fabinho um dos grandes profissionais da área. Um cara que ainda jovem, porém com uma experiência, uma visão, um preparo que eu não tenho dúvidas o levará muito longe, rapidamente. É um cara sério, um cara competente, um cara que só pensa no clube, um cara que é muito determinado, fez um trabalho brilhante desde o momento que chegou no Corinthians. E às vezes a gente fica sem entender tudo o que acontece, toda essa pressão, porque em termos de trabalho, de dedicação, de entrega e de alcance de resultados, mesmo que com todos os problemas, não vou enumerar novamente aqui, mas que vocês conhecem muito bem. Ele fez um trabalho exemplar até esse momento, e eu não tenho dúvidas em afirmar, vai ser um dos grandes nomes da área, se já não o é, porque é um cara muito preparado. E eu só tenho a agradecer estar com um profissional desses ao meu lado. Boa noite, Dorival. Aqui, Gabriel Oliveira, do GE. Sobre o Raniel e o Garro, né? Queria que você explicasse por que eles começaram na reserva, não tinham condições de jogar uma partida inteira, e também fizesse uma análise do quanto a entrada deles modificou a equipe ali no segundo tempo. Obrigado. Bom, primeiro, nós fizemos, juntamente com a nossa comissão, um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Raniel e Garro, desculpem, tá caindo aqui. Raniel e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, são dois jogadores não preciso pontuar nada a respeito. Agora eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve, de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim eles estão percebendo que nós temos soluções. Nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior, e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente, tomamos um gol logo de início, foi um pecado aquele gol que nós tomamos, talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor, em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos. Dorival, aqui no fundo, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse momento do primeiro tempo, quando o Cruzeiro conseguiu dominar o meio-campo, todas as ações, e consegue sair na frente. E eu queria que você citasse também um segundo momento, que é
o tamanho da dificuldade que o Corinthians consegue superar depois de ter sofrido o segundo gol, porque vem o gol, o 2-1, e o Corinthians criou para fazer 2-2, teve 2 bolas na trave, então eu queria que você citasse esses 2 momentos. Você já falou basicamente um pouco do primeiro, que foi essa dificuldade de controlar o meio-campo do Cruzeiro, que precisava do resultado. Mas queria que você falasse também desse segundo momento. Como que o Corinthians conseguiu sair de uma situação extremamente difícil para voltar para o jogo e até criar mais para fazer mais gols? Não, realmente foi uma situação que nos pegou de surpresa pelo momento do gol. A equipe já voltou com uma postura bem diferente. Foi uma pena isso ter acontecido, porque eu não tenho dúvidas que nós chegaríamos ao empate, mudando a postura, com a mudança de postura que nós tivemos e que foi fundamental. Nós mudamos por completo o nosso plano de jogo. Tivemos uma aproximação muito maior, jogadores trabalhando muito mais bolas por dentro, bolas pelas laterais, criação de jogadas, bolas na trave, finalizações frontais à área. Foi uma pena tudo isso. Passamos, sim, um aperto muito grande em razão do movimento da partida, do Cruzeiro ter alcançado o segundo gol, mas nós tivemos pelo menos a organização, e em cima da nossa organização nós não perdemos o nosso equilíbrio e alcançamos aí o gol que nos levou aos pênaltis. Depois disso, o pênalti, vocês sabem muito bem como é, e aí méritos muito mais dos goleiros, que são muito bem preparados, do que propriamente dos batedores. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você citou agora a questão dos pênaltis e eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Hugo, né? Claro que essa condição dos pênaltis ela é sempre muito nervosa para o torcedor, para o treinador, para todo mundo que está envolvido no jogo, e ninguém quer chegar nos pênaltis. Mas parece que o torcedor do Corinthians tem um pouco mais de confiança do que os demais torcedores de todo o país, porque tem no gol o Hugo Souza, que chegou a hoje a 3ª disputa de pênaltis, venceu todas, sendo protagonista hoje com 2, já tinha defendido até 3 no ano passado. Queria saber também de você qual o tamanho da confiança que um goleiro desse tamanho, desse quilate, na marca da Cal, traz também para quando essa situação não pode ser evitada, como hoje, a vitória venha nos pênaltis. Eu acho que a confiança é grande por parte de todos, inclusive e principalmente do nosso torcedor, que volta a falar, deu um show no Mineirão no meio de semana e um outro show hoje aqui. Foi impressionante o que a torcida fez, nos levantou a todo momento, nos sacudiu a equipe, apoiou até o último instante e nos levou a essas cobranças que foram muito importantes. O Hugo é um cara diferenciado, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro nesse momento. Com certeza terá um futuro brilhante pela frente. Conheço o Hugo já há anos, sei da sua capacidade, das qualidades que possui e do momento que ele vive. É um jogador de seleção, todos aí têm acompanhado, não por um acaso. Teve uma lesão muito séria, fez um esforço muito grande para alcançar uma recuperação, e eu acho que o próprio torcedor se sente muito bem representado em momentos como esse, tendo um goleiro desse nível. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a força mental desse elenco, né? Principalmente que o Corinthians sai perdendo o jogo, no segundo tempo já toma o gol ali nos minutos iniciais, consegue fazer o 2-1, tem a oportunidade, tem 2 bolas na trave. Então, qual que foi o diferencial e qual que foi a conversa no intervalo para voltar com uma postura diferente para o segundo tempo? Obrigado. Bom, primeiro que não é só conversa, você tem que reorganizar algo que não esteja acontecendo. Eu acho que isso foi o principal ponto destacado. O nosso plano de jogo readaptado para uma segunda etapa, mostrando as possibilidades que poderiam acontecer, tentando correções em cima daquilo que vinha sendo apresentado pela equipe adversária e principalmente que nós tivéssemos uma aproximação maior, já que o distanciamento do nosso compartimento ofensivo para o nosso meio, ele estava provocando uma situação muito desconfortável, e os 2 volantes do Cruzeiro jogando com muita liberdade. Eu acho que isso daí foi corrigido, foi melhorado, a equipe se aproximou mais, compactou, nós tivemos uma compactação nos 2 sentidos. Eu acho que a partir daí nós tivemos muito mais posse, em cima da posse a criação, fomos mais objetivos, tivemos várias oportunidades. Na minha concepção, não merecíamos finalizar a partida com a derrota, sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que as mudanças foram muito importantes.
a entrada dos jogadores também nos proporcionando uma nova opção. Não que Carrillo e Martínez não vinham executando, não, pelo contrário, mas um erro de posicionamento nosso facilitava para que o Cruzeiro pudesse ter sempre um homem livre, fazendo pivô, rodando essas bolas e, naturalmente, criando um pouco mais do que a nossa equipe. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, da Identidade Corintiana. Minha questão é sobre o Yuri Alberto. Todos nós aqui sabemos que ele fez um esforço físico muito grande para estar disponível no primeiro jogo e também no segundo. Apesar dele não ter sido tão efetivo para o time, ele desperdiçou a primeira cobrança dos pênaltis. Como que você faz para poder blindar o atleta num momento como esse, apesar de uma classificação, um momento bom, mas talvez um momento negativo do atleta? Obrigado. O Yuri tem muita personalidade, eu não me preocupo com isso, não. Se ele continuar com esse espírito de luta, nos entregando, com comprometimento, o gol vai sair a qualquer momento e ele vai ser decisivo, se Deus quiser, nesses jogos seguintes. Nós teremos 2 jogos aí que serão fundamentais para a nossa equipe. Eu espero um rendimento próximo daquilo que nós vimos aqui, nos prepararmos muito para esses 2 jogos. Eu sinto uma confiança muito grande dos jogadores evoluindo, crescendo, melhorando, e o Yuri faz parte desse contexto. Ele já foi importante em muitos momentos, ele resolveu muitos jogos, ele tem capacidade, ele tem qualidades, que ele volte a acreditar nele ainda mais do que já acontecia, porque ele tem potencial e ele pode desenvolver muito mais, eu não tenho dúvidas, mas se ele continuar com esse espírito, com essa entrega, para mim é o suficiente para ele me mostrar que ele mereça estar onde está. Dorival, Lucas Cardamone aqui, da Rádio Coringão. No começo do ano, meio do ano, na verdade, tiveram os jogos da Copa do Brasil e a CBF mudou os planos, muito devido ao calendário muito cheio, para agora esses jogos da semifinal e da final, já no finalzinho do ano, agora a final tem tudo para ser praticamente no Natal. Queria saber se, na sua visão, isso acabou favorecendo ou prejudicando o Corinthians, agora já tendo uma avaliação geral e já vendo como é que foram os jogos. Obrigado. É difícil saber isso, se foi bom, se foi ruim, não tem como fazê-lo. Naquele momento nós tínhamos muitos jogadores fora de combate, nós conseguimos pelo menos isso. Foi a primeira vez que eu tive todo o elenco nas mãos, que eu pudesse fazer assim, eu vou ter necessidade de tirar 1, 2, 3, porque não tenho como levar todos para o banco. Em nenhuma convocação eu consegui fazer isso. Nós sempre tivemos muitos jogadores afastados fora e jogadores importantes. Jogadores que fazem parte da espinha dorsal da equipe. Como também de muitos jogadores que são opções, mas que opções muito importantes para a nossa equipe. Então, assim, pela primeira vez nesses 2 jogos, eu tive a oportunidade de tê-los todos em condições. Ranieri e Garro um pouco ainda abaixo, Yuri um pouco ainda, mas mesmo assim, em condições de eu poder ter a possibilidade de uma decisão, de uma definição. Eu espero que a gente mantenha isso até a última partida, se Deus quiser. Dorival, aqui atrás. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Você falou um pouco dos atletas, mas eu queria saber de você agora. É a sua 5ª final de Copa do Brasil, não é eliminado desde 2016. Queria que você tentasse explicar essa química que você tem com a Copa do Brasil e se já dá para te colocar como um dos grandes técnicos da história da competição. Eu acho que esses números, para mim, são muito importantes, muito. Porque eu quero aqui só fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área, já há algum tempo, dentro do nosso país. Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza um ano tendo Felipe Luiz como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e, no mínimo, um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Eu prefiro chamar atenção para esse lado, que nos respeitem um pouco mais, que os treinadores sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados, porque nós temos qualidade, capacidade, como os profissionais que aqui estão. Eu não quero que façam comparação em sentido nenhum, não é isso que eu estou falando. Tenho o máximo respeito por todos os profissionais de fora que aqui estão dentro do nosso país. Acho essa integração muito importante, mas eu espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral. Aqui eu não falo para A, para B, para C, não tenho
conflito com ninguém, mas um processo de desrespeito muito grande a todos os profissionais da minha área. E isso é lamentável. Lamentável porque nós estamos perdendo muitos profissionais estão ficando no meio do caminho, desnecessariamente. São pessoas que estão se preparando, lutando, buscando espaço. Eu espero que nós voltemos a acreditar um pouco mais no profissional brasileiro. Não quero que encarem como um desabafo, não. É apenas uma constatação do que vem acontecendo nos últimos 25 anos. Sempre tem um culpado no futebol, esse culpado está sendo diretamente o treinador de futebol e nem sempre é isso que acontece. Nós temos muitas qualidades, nós estamos interessados, nós estamos buscando melhorarmos. Agora nós precisamos também que aqueles que avaliam melhorem o contexto, nos entendam um pouco mais, comecem a ler futebol de uma outra forma. Não são todos, mas uma boa parte, infelizmente, tem feito dessa forma. E é lamentável o que tem acontecido. Por isso aqui é apenas um reconhecimento e um agradecimento ao apoio dos profissionais brasileiros que nos passaram muitas mensagens aí nas últimas semanas. E eu acho que isso daí é apenas uma pequena retribuição. A que eles acreditem, continuem confiando, continuem trabalhando, melhorando, buscando conhecimentos para que a gente possa consolidar nossa volta por cima. Mas que eu espero que em algum momento haja o reconhecimento profissional de tudo que está sendo feito e de toda a preocupação que esses profissionais vêm tendo na minha área de atuação. Dorival, boa noite. Aqui à sua esquerda, Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Dorival, algumas cenas acabam se repetindo durante sua carreira e com o mesmo final. Lá em 2022, você, quando treinava o Flamengo estava nos pênaltis contra o Corinthians e, na época, o Gabriel Barbosa fez uma comemoração chamando a torcida. E muitos flamenguistas disseram, ali o Flamengo ganhou a competição. Hoje, o Gustavo Henrique, após fazer o seu pênalti, fica por volta ali de 30 a 40 segundos também chamando a torcida, comemorando, apontando para o Hugo Souza. O quanto essas questões de lideranças apoiando, de lideranças chamando a torcida, como foi hoje o Gustavo, como foi naquela outra oportunidade, também ganham partidas, também ganham jogos muito no mental, como você falou anteriormente. A vibração do atleta ela é fundamental, a maneira como ele expõe tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está percebendo naquele instante. É um insight que o atleta tem que possa fazer uma mudança comportamental naquilo que vem acontecendo naquele momento, naquele instante, naquela situação. É interessante, algumas vezes já aconteceram, não só em Copa do Brasil, mas em outros momentos também já tive esse tipo de reação de alguns atletas, o que mexe demais com o torcedor e faz com que ele se aproxime ainda mais da equipe. Eu acho que tudo que nós vimos hoje da fiel torcida foi uma coisa que impressionou. A maneira como eles nos conduziram a essa recuperação. Eu só tenho a agradecer, a enaltecer e a reconhecer o valor de uma torcida como essa. Eles foram decisivos e fundamentais. Logicamente, também estimulados pelo que a equipe deixou em campo. A luta que a nossa equipe teve, a entrega, a dedicação desde o jogo lá de Belo Horizonte, é digno de todos os reconhecimentos. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Eu acredito que o jogo de hoje talvez seja um reflexo do que vem sendo o Corinthians em 2025, no sentido de ainda ser um time que busca a regularidade. Né? Um primeiro tempo em que não foi bem, e no segundo tempo que cresceu e poderia ter tido um resultado melhor. É pouco tempo, mas você acha que para esses dois jogos finais da Copa do Brasil, o seu grande desafio, não só seu, dos jogadores, seja ter uma partida como na ida, em que o Corinthians foi superior praticamente do primeiro ao último minuto dentro da sua estratégia de jogo? Obrigado. É muito difícil tudo isso, porque nós temos que olhar do lado de lá e percebemos o potencial que tem a equipe do Cruzeiro. E não é uma equipe simples. É uma equipe que teve um nível de investimento altíssimo, jogadores de um perfil excelente, qualidade em todas as funções, em todas as posições, muito bem treinado, tem uma equipe equilibrada, um pouco diferente ainda do que nós estamos construindo.
O nosso trabalho é um pouco diferente dentro do Corinthians, Fabinho sabe disso, há mais de um ano aqui dentro. O processo ainda é um pouco complicado, nós não tivemos oportunidade de correções em duas janelas, isso tudo a gente paga um preço muito alto. Agora, eu falo para vocês de coração, a gente chega às 6h30 dentro do centro de treinamento, saímos de lá 8 horas da noite. O nível de entrega e de comprometimento de toda a minha comissão é para que nós possamos dar o máximo ao Corinthians. Se alguma coisa nos faltou dentro do Campeonato Brasileiro, me desculpem, não tínhamos como fazê-lo diferente. Realmente não foi o que nós gostaríamos de ter entregue, porém, o nosso trabalho, nós tentamos, com a entrega que está existindo, pelo menos diminuir um pouco essa distância e essa diferença em relação a muitas equipes que eu vi dentro do campeonato. E mesmo assim, nós tivemos grandes jogos nos momentos mais complicados, difíceis, e contra as equipes de melhor porte ou que estivessem nesse instante ocupando posições de destaque no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que coisas boas aconteceram com o Corinthians. Os resultados não foram aquilo que nós gostaríamos, eu reconheço. Mas o caminho, ele sempre nos mostrou que alguma coisa poderia acontecer. E graças a Deus é na Copa do Brasil que nós estamos buscando. Teremos agora os 2 jogos finais. Foi pontuado ali atrás, a minha 5ª decisão, graças a Deus, é a minha 6ª semifinal. Nós vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam, por merecimentos a todas as pessoas que acreditaram no trabalho de toda essa equipe que aqui está. Só tenho a agradecer, e aqueles que naturalmente desgostaram, apenas um sinto muito, porque o trabalho nem sempre acontece em resultados nos momentos que nós queremos, mas sim nos momentos em que se cumpram, de repente, alguns objetivos ou que não se queimem etapas como todos desejam. Futebol é assim e não vai alterar, não vai mudar em sentido nenhum. Dorival, aqui ó. Boa noite, Felipe Santos, Mosaico Esportivo. Gostaria de te perguntar em relação ao Breno Bidon, ele que veio das categorias de base, né? Cria do terrão, bateu o pênalti decisivo diante do Cássio, que sabemos que é um grande ídolo corintiano, e não é fácil bater pênalti no Cássio. Eu gostaria de saber se você tem ou teve alguma conversa com o Breno Bidon em relação para ele manter a cabeça no Corinthians e esquecer possíveis sondagens europeias, por mais que seja difícil. Obrigado. Olha, o jogador ele sabe diferenciar muito bem o que é uma proposta, o que é uma proposta quando ela é uma alternativa, uma proposta quando ela é fixa, quando ela é direta. De uma partida, de uma preparação para um momento tão importante como esse. Eu não tive nenhum tipo de conversa com ele nesse sentido, apenas chamei atenção em alguns momentos para que ele não deixasse cair um ritmo que ele vinha mantendo durante boa parte da competição. É natural que você oscile em alguns momentos, mas essa regularidade dele é que nos fez acreditar cada dia mais num jogador como ele. E acho que o nível que ele vem demonstrando em partidas importantes é o que nos faz também acreditar que ele esteja no caminho e buscando aí naturalmente, quem sabe futuramente, uma proposta que seja real para uma possível saída pela competência e pelas qualidades que ele vem demonstrando. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Então é isso, Fê. O Dorival ia desabafando. Ele falou que não foi um desabafo, mas foi um desabafo com relação à classe dos treinadores brasileiros, né? Que ultimamente os estrangeiros têm dominado aqui no Brasil, né? Ganhando vários títulos e tal, fazendo bons trabalhos. Mas, cara, se o Dorival ganhar esse título da Copa do Brasil, eu desculpo ele, mano. Tá perdoado. A gente critica muito porque a gente sempre quer o melhor do Corinthians. A gente sabe que ele tirou leite de pedra porque só teve uma contratação no meio da temporada, que foi o Vitinho. Não conseguimos contratar mais, ele queria jogadores de lado. E por conta do transferban, a gente não conseguiu trazer jogadores. E, cara, às vezes a gente não entende, né? O porquê, às vezes, dele ir mal no Brasileiro, o time não jogar bem. Porque não tem como, cara. A gente não tem elenco pra jogar 2 competições ao mesmo tempo. Ali é um Brasileiro e Copa do Brasil. Então, cara, priorizamos a Copa do Brasil, agora estamos aos 2 jogos aí de ser campeão, seja contra o Fluminense ou contra o Vasco.
ir pra Libertadores. Cara, vai ser um final de ano perfeito, mano. Falta só 2 joguinhos, Corinthians. Pelo amor de Deus, não faz o primeiro tempo que vocês fizeram hoje aqui na Neoquímica Arena. Joga como tem que jogar. Primeiro jogo já vai ser aqui na Neoquímica e o segundo lá. Então a gente tem que fazer a vantagem aqui, tem que vencer. Não importa, 1-0, meio a 0, pra gente poder chegar no Maracanã, seja quem for, e poder levantar a taça lá, mano. Vai ser bom demais. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Cara, dá uma força pra gente também. Só um desabafo aqui. A gente acabou de se classificar pra final. Tem torcedor, não todos, né? Reclamando, cara. Falando que não é pra comemorar, né? É muito oba-oba. Pelo amor de Deus, mano. Tem gente que só reclama. Comemora pelo menos um dia, uma horinha, só um vídeo, comemora, pelo amor de Deus. Então é isso, vai Corinthians. É nóis.